Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Rebeca Salles, estudante da UFABC, e nessa apresentação vou falar sobre o VLS Alcântara, que é uma atração do aplicativo Conquista no Espaço, no voo 360, que vocês podem baixar o aplicativo e dar uma olhadinha nessa atração interativa que tá muito legal. Bom, eu vou começar explicando sobre o Centro de Lançamento de Alcântara, que também é conhecido como CLA. Bom, o motivo pelo qual o Centro de Lançamento de Alcântara foi projetado tem início na Missão Espacial Completa Brasileira e a necessidade de um centro espacial com maior capacidade de lançamento, que atendesse, por exemplo, a VLS. O Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, que já existia na época, apresentava algumas restrições para esses lançamentos, principalmente por conta da sua proximidade com regiões povoadas e a provável expansão das cidades próximas. Foi então que, em 1983, foi inaugurado o Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão, que se tornou operacional 6 anos depois, em 89. Lá no centro do CLA tem uma torre móvel de integração, também chamada de TMI, que é uma estrutura que serve para auxiliar na montagem de foguetes que possuem vários estágios no próprio local em que eles serão lançados. Essa torre móvel de integração tem 33 metros de altura, 10 metros de largura e 12 de comprimento, e toda a sua estrutura pesa cerca de 380 toneladas. Assim que o foguete está pronto para o lançamento, as comportas do TMI elas se abrem e toda a estrutura se move para trás cerca de 40 metros por meio de trilhos, demorando cerca de 9 minutos para realizar essa operação. O TMI esteve presente, por exemplo, no primeiro e segundo lançamento do VLS-1, e é sobre ele que eu vou explicar para vocês agora. O VLS-1 é uma sigla para Veículo Lançador de Satélites e é o primeiro foguete desse tipo de 4 estágios produzido pelo Brasil. Pesando cerca de 50 toneladas, o VLS-1 utilizava propulsores de combustível sólido nos 4 estágios e tinha cerca de 19 metros de comprimento total. E para vocês terem uma noção dessa altura, ela representa, por exemplo, quase 60% da altura do Bloco B, que é um prédio da UFABC em Santo André. Bom, e falando um pouquinho dos estágios do VLS-1, o primeiro estágio é composto por 4 propulsores do tipo S-43, somando 28,6 toneladas de propelente sólido que são fixados lateralmente, e assim que todo o combustível desse estágio é consumido, o voo continua com o acionamento sucessivo dos propulsores do segundo, terceiro e quarto estágio, com as respectivas separações desses estágios logo que o propelente é consumido. E o segundo estágio fica fixado no corpo central, justamente entre os 4 propulsores do primeiro estágio, e o propulsor também é do tipo S-43, com 7,2 toneladas de combustível, e assim que ele é todo consumido, esse estágio se separa e se inicia a combustão do terceiro estágio, que se localiza também no corpo central do foguete, logo acima do estágio 2, e ele é composto por um propulsor do tipo S-40 de 4,4 toneladas de propelente, e assim como os outros estágios, os estágios anteriores, assim que todo o combustível é consumido, o estágio 3 ele é desacoplado, e se inicia o consumo do último estágio, o estágio 4, que é composto por um propulsor S-44, que tem 0,8 toneladas de propelente, e logo acima desse estágio é onde ficam localizados os satélites que serão postos em órbita. Uma curiosidade é que nesses 4 estágios que eu falei para vocês, somados eles representam cerca de 80% de todo o peso do VLS-1. E houveram 2 lançamentos teste, o VLS-1V01 ou V1, que ocorreu em dezembro de 1997, mas um dos propulsores do primeiro estágio falhou e o VLS-1 foi autodestruído. Após cerca de 2 anos, em dezembro de 1999, o lançamento VLS-1V02 foi realizado e neste o segundo estágio apresentou problemas, o que ocasionou na autodestruição do VLS-1 novamente. E houve um terceiro lançamento marcado para ocorrer em 2003, mas ele acabou ocasionando o acidente de Alcântara. No dia 25 de agosto de 2003, um terceiro lançamento teste seria feito, o VLS-1V03, mas 3 dias antes, enquanto algumas checagens e instalações estavam sendo feitas por 3 equipes, como a instalação de calhas protetoras, a checagem do sistema de pressurização e a instalação de câmeras que iriam filmar o lançamento, um dos propulsores do primeiro estágio foi acionado, fazendo com que se iniciasse um incêndio que acabou matando 21 técnicos que estavam realizando essas tarefas e destruindo o VLS-1 e a torre móvel de integração.
Bom, a principal hipótese para essa ignição prematura de um dos propulsores é que tenha havido uma descarga elétrica involuntária no sistema de acionamento. Com esse acionamento prematuro e, de repente, a torre de lançamento não foi retirada a tempo, não permitindo o escape dos técnicos. Com esse incêndio, as 40 toneladas de propelente sólido altamente inflamável que estavam nos propulsores do VLS-1 impulsionaram a explosão que ocorreu em cerca de 6 segundos após o acionamento acidental. E esses erros e acidentes são parte do processo de desenvolvimento do setor aeroespacial e com eles a engenharia é aperfeiçoada e melhorada de modo mais criterioso, fazendo com que esses acidentes não se repitam. E esses acidentes devem ser evitados ao máximo, e se houver a possibilidade de ocorrerem, é necessário que hajam diversas medidas para que não hajam vítimas e os danos estruturais e ambientais sejam mínimos. E mais recentemente, a história aeroespacial tem nos mostrado que é possível que haja avanço na área sem que hajam acidentes graves com vítimas. Acidentes ainda ocorrem, mas são controlados e usados para que possa haver um desenvolvimento ainda maior e mais ousado. E a SpaceX é um exemplo que teve diversas falhas, por exemplo, na sua meta de ter estágios reutilizáveis retornando para a Terra, e houveram diversos acidentes. Até que em 2015 eles tiveram um primeiro retorno de sucesso tanto em terra quanto em uma base no oceano. Então essas histórias mostram como que funciona a área aeroespacial, feita de erros e acertos, para que seja possível um desenvolvimento mais robusto e do melhor modo, com danos mínimos em acidentes. Voltando ao acidente de Alcântara, uma nova torre móvel de integração foi construída entre 2010 e 2011, que tem como principais mudanças a torre de escape e o túnel de escape, que justamente irão ajudar a evitar mortes no desenvolvimento de outros foguetes. A linha de veículos lançadores de satélites foi descontinuada em 2016 devido à complexidade da disposição dos propulsores, mas o Brasil continua desenvolvendo o veículo lançador de microsatélites, o VLM, que é uma versão simplificada do VLS, possuindo apenas os estágios do corpo central, sem a disposição complicada dos propulsores laterais do estágio 1 que o VLS-1 possuía. Ele é composto de um propulsor S-50 no primeiro e segundo estágio de 12 toneladas de propelente sólido cada um e um propulsor S-44 no terceiro estágio de aproximadamente 0,8 toneladas de propelente. Essas foram as referências utilizadas nessa apresentação e muito obrigada pela atenção de todos vocês.